Em nome de Sua Excelência, o Sr. Secretário de Estado da Defesa Nacional, professor Dr. Marco Capitão Ferreira, em representação da Sra. Ministra da Defesa Nacional, está aberta a cerimónia de entrega de prémios do concurso História Militar e Juventude, ano 2023. Agradecemos a presença de Vossa Excelência neste evento, que celebra a terceira edição do concurso subordinado este ano ao tema A Guerra Colonial na Minha Terra. Lançado o concurso a 5 de outubro, dia celebrativo da implantação da República, hoje, a 7 de junho, estamos reunidos para felicitar os participantes, verdadeiros vencedores deste concurso. As vantagens tecnológicas de uma sala digital capaz de ultrapassar as distâncias físicas nortearam a decisão de se fazer esta sessão por via telemática. Igualmente, a exposição dos trabalhos concorrentes será digital e visível no portal da Associação de Professores de História. Cumpre-me informar que o programa inicialmente previsto para este evento teve de sofrer algumas alterações e, por isso, informo que a cerimónia decorrerá com a seguinte sequência. Em primeiro, a abertura pelo Presidente da Comissão Portuguesa de História Militar, seguidamente a intervenção do Secretário de Estado da Defesa Nacional, a intervenção do Diretor-Geral da Educação, um balanço da terceira edição da educação, do concurso, desculpem, a entrega dos prémios e das menções honrosas, a intervenção da Comissária da comemoração dos 50 anos do 25 de Abril e o encerramento pelo Presidente da Associação de Professores de História. Sendo assim, informo que o Presidente da Comissão Portuguesa da História Militar, Major-General João Vieira Borges, vai proferir uma alocução alusiva à cerimónia. Senhor General? Muito obrigado, Isabel. Muito boa tarde a todos. Excelentíssimo Sr. Secretário de Estado da Defesa Nacional, professor Dr. Marco Capitão Ferreira, muito obrigado pela estimada presença de Vossa Excelência nesta cerimónia de muito significado para os jovens amantes da história dos 9 aos 19 anos, mas também para todos os que os apoiaram, desde os tutores, professores, pais, avós e antigos combatentes. Excelentíssimo Sr. Diretor-Geral da Educação, Dr. Pedro Cunha, cara Comissária da Comissão Comemorativa dos 50 anos de 25 de Abril, professora doutora Maria Inácia Rezola, caro Presidente da Direção da Associação de Professores de História, professor Dr. Miguel Monteiro de Barros, senhoras e senhores diretores-gerais, senhores oficiais-gerais, autarcas e demais convidados, caros alunos, tutores, familiares, professores, parceiros, diretores de agrupamentos, escolas espalhadas por todo o Portugal, Angola e Moçambique. Minhas senhoras e meus senhores, e que permitam-me que comece por destacar os antigos combatentes. Agradeço a presença nesta terceira cerimónia telemática de entrega dos prémios e menções honrosas do concurso História Militar e Juventude. Este ano com a parceria da Comissão Comemorativa dos 50 anos do 25 de Abril e com o apoio do Plano Nacional de Leitura 2027, da Associação Nacional de Municípios Portugueses, da Associação 25 de Abril e da Liga dos Combatentes. Apesar dos inúmeros constrangimentos decorrentes da situação dos profissionais da educação, o concurso de 2023 foi um enorme sucesso, pois atingiu na plenitude os objetivos definidos previamente. Neste ano do tema A Guerra Colonial na Minha Terra, 1961-1975, batemos quase todos os recordes anteriores e assim tenho muito gosto em informar que tivemos a participação ativa de 452 alunos, 156 autores e 81 trabalhos. Pela primeira vez, tivemos escolas portuguesas de Angola e Moçambique e concorrentes em modalidades de turmas. As crianças e os jovens assumiram nos seus relatórios que desenvolveram competências de pesquisa histórica, de compreensão crítica, de comunicação e de divulgação do conhecimento histórico através de trabalhos interpares e em diálogo intergeracional. E de que maneira este ano? Promoveram intervenções socioculturais nas comunidades em que se inserem, levando à participação ativa de bibliotecários, historiadores, professores, antigos combatentes, entidades a quem muito agradecemos o exemplo de cidadania e de serviço público. Mas desta vez, mais de uma centena de antigos combatentes deram o seu testemunho, muitas das vezes com grande sacrifício físico e psicológico. Constatamos que a emoção dominou a maior parte dos trabalhos, facto que os nossos jovens
não deixaram de transmitir de modo particularmente comovente e passaram essa comoção para o júri. Houve aqui lágrimas deste lado. Como membros do júri do concurso, posso assegurar-vos que todos são vencedores, não só pela qualidade e pela criatividade, mas sobretudo pela demonstração maravilhosa de amor pela nossa terra e pela nossa gente, em especial por aqueles que foram obrigados a servir Portugal com o sacrifício da própria vida, numa guerra distante, em terras de Angola, Moçambique e Guiné-Bissau. Seguindo o exemplo dos nossos combatentes, partilho convosco que sou filho da guerra. O meu pai, já falecido, tal como a maioria dos entrevistados, foi obrigado a servir em Angola, como soldado e cabo do exército. Teve uma madrinha de guerra, que viria a ser a minha mãe, já falecida. Por isso nasci em Luanda, no final de 1962. Pouco depois, o meu tio casou com a irmã de um combatente pela libertação, que mais tarde viria a ser secretário-geral da FENELA. A minha família conviveu assim com os dois lados da guerra. Viveu intensamente os horrores da guerra, pois o meu pai tinha uma orivesaria ao lado do hospital militar em Luanda. Viveu intensamente a guerra civil, com a destruição parcial das nossas habitações. E finalmente dividiu-se em duas partes. Os tios para Kinshasa, capital da República Democrática do Congo, com a FENELA, e a restante família, eu incluído, para Lisboa, no âmbito da notável ponte aérea. Esta é a minha partilha da Guerra da África, em agradecimento pelo vosso trabalho e em homenagem pública a todos os combatentes e respectivas famílias, alguns aqui presentes. Excelências, caros jovens, minhas senhoras e meus senhores, a terminar permitam-me alguns agradecimentos e duas mensagens. Os agradecimentos na pessoa do Sr. Secretário de Estado da Defesa Nacional, a todos os convidados presentes nesta cerimónia. À professora Maria Inácia Rezol, ao professor Miguel Monteiro de Barros, à professora Isabel Pestana Marques, ao coronel Borges da Fonseca, ao mestre João Tavares e ao doutor Jorge Rocha, os trabalhadores do concurso. Mas também às crianças e jovens, às escolas, aos professores, aos tutores, aos parceiros e muito especialmente aos antigos combatentes e a todos os que contribuíram, direta e indiretamente, para que os nossos jovens ficassem a conhecer melhor um período marcante da história de Portugal. As duas mensagens. A primeira de parabéns aos premiados, mas também a todos os que participaram e que verão os seus trabalhos publicados digitalmente nas páginas da APH e da Comissão Portuguesa de História Militar. A segunda, relativa à necessidade de reforçarmos a importância e o peso da história nos programas de ensino das nossas crianças e jovens. A história de Portugal é indissociável da história militar e deve constituir motivo de prestígio, motivo de orgulho dos portugueses, independentemente dos tempos históricos menos favoráveis ou das guerras mais ou menos injustas. Como escreveram alguns dos nossos meninos, quando se perde a memória, perde-se a nossa identidade. Em 2024 cá estaremos, com mais parceiros, mais trabalhos, mais crianças e jovens e com um tema diretamente associado ao final desta guerra, o 25 de Abril, na minha terra, exatamente no ano das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril de 1974. Muito obrigado pela vossa estimada presença. Muito obrigada, Sr. General. O Secretário de Estado da Defesa Nacional, professor Dr. Marco Capitão Ferreira, em representação da Sra. Ministra da Defesa Nacional, vai proferir uma alocução alusiva à cerimónia. Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado, muito boa tarde a todos os aqui presentes, que são muitos, já passámos ali os 100. Vinha felicitar em primeiro lugar a Comissão Portuguesa de História Militar e a Associação de Professores de História pela organização desta iniciativa e pelos esforços que ao longo do ano vão fazendo para dinamizar a mesma em articulação com as escolas. Cumprimentar também o Sr. Diretor-Geral de Educação, a Sra. Comissária Executiva da Comissão Comemorativa dos 50 anos do 25 de Abril. Cumprimentar muito particularmente os alunos, professores e familiares aqui presentes.
e dizer-vos que é com muito gosto que participo esta tarde na cerimónia de entrega de prémios e menções honrosas da 3ª edição do concurso de História Militar e Juventude. Esta é uma iniciativa que representa um excelente exemplo daquilo que é possível alcançar quanto a preservação da nossa memória e as melhores práticas no ensino se cruzam. O balanço dos últimos 3 anos, que já foi aqui adiantado, não podia ser mais encorajador. A verdade é que temos hoje 2 centenas de trabalhos originais nas mais variadas formas, o envolvimento de muitos familiares, de professores, de 150 entidades entre escolas, arquivos, bibliotecas, museus, câmaras municipais, juntas de freguesia e, naturalmente, as associações militares e os núcleos da Liga dos Combatentes. Mas a minha, certeza compreenderão que a minha principal saudação esta tarde vai para os nossos jovens que em boa hora aceitaram o repto lançado por este concurso e que na busca por mais conhecimento sobre aquilo que nos constitui efetivamente enquanto nação, ficaram a conhecer e agora a pertencer a uma comunidade que preze e valoriza a nossa história em todas as suas dimensões. Os mais de 900 estudantes que mobilizaram as suas respectivas comunidades escolares desde 2020 nesta iniciativa ensinam-nos como é possível, na atualidade, gerar um interesse sincero e multiplicador pelas mais variadas e por vezes difíceis ramificações da guerra colonial a nível local. É também o seu empenho, a sua persistência e a sua criatividade que nos motivam a prosseguir com este objetivo de continuarmos a dar a conhecer de forma descomplexada o nosso passado e a forma como se construiu a nossa identidade, ajudando a construir o presente e a perspectivar o futuro das próximas gerações. A promoção do conhecimento sobre as diferentes facetas da defesa nacional constitui uma preocupação transversal desta área governativa nos esforços de aproximação à sociedade. A escola pública reveste-se aqui de uma centralidade inquestionável, que muito valorizamos e que desejamos manter enquanto canal privilegiado de contacto com os mais jovens. A cidadania em defesa assenta também na recordação permanente dos principais pontos de viragem da nossa história contemporânea. Neste âmbito, quero aproveitar para saudar a Comissão Comemorativa dos 50 anos do 25 de Abril, na pessoa da sua comissária, assim como a Associação 25 de Abril e a Liga dos Combatentes, pelo apoio que darão a esta iniciativa para a edição de 2024. Devo dizer que uma das partes mais gratificantes do final do meu percurso escolar, já assim há uns aninhos, agora não interessa exatamente quantos, foi exatamente fazer um trabalho sobre o 25 de Abril. E devo dizer aos jovens aqui presentes que é extraordinariamente divertido pôr os avós e os tios à procura de fotografias da altura, porque, como terão ocasião, se lhes perguntarem, verão como eles se vestem de uma forma estranha, apresentam uns bigodes, no caso dos avós, assim um bocadinho exagerados, e é uma forma de recuperarmos a memória do país, mas também a memória de cada uma das nossas famílias. E estamos numa altura, em termos de geração, em que vamos comemorar os 50 anos do 25 de Abril, em que a memória oral que reside em cada uma das terras deste país, em cada uma das famílias deste país, pode e deve ser recolhida por aqueles que nos são mais próximos, para que possamos ter cada vez mais um acervo completo de uma altura fascinante, complexa e muito sempre polémica. Ao fim de 50 anos ainda se consegue fazer polémica com o 25 de Abril. Como foi referido pelo general Vieira Borges, este é um convite que fazemos a todos para virem refletir sobre o 25 de Abril nas suas terras, em paralelo com as comemorações nacionais que irão ter lugar, promovendo assim o valor da liberdade através de perspectivas locais e assegurando que encontram devido eco nos mais novos. Concluo saudando novamente todos os participantes hoje aqui presentes por terem a coragem de se aproximar do passado do vosso país. Parabéns também a todos os premiados e faço votos que o vosso exemplo e o vosso testemunho possam instigar os vossos colegas e todos aqueles que nos são mais próximos a continuar a alimentar o interesse pela história militar de Portugal, que, como muito bem aqui foi dito, é a história de Portugal. Muito obrigado a todos e não ficaria em paz com a minha consciência, que também sou professor, se não vos desejasse boas férias. Muito obrigado. Muito obrigada. O Diretor-Geral da Educação, professor Dr. Pedro Machado da Cunha, vai proferir uma alocução alusiva à cerimónia.
Muito boa tarde a todos e a todas. Hoje falo-vos a partir de Ponta Delgada, na Ilha de São Miguel. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar, quero agradecer muito o convite. É uma honra estar aqui hoje convosco nesta terceira edição deste concurso. Cumprimentar o Sr. Secretário de Estado da Defesa Nacional, o Sr. Presidente da Comissão Portuguesa de História Militar, a Sra. Comissária da Comissão Comemorativa dos 50 anos de 25 de Abril, o nosso colega Presidente da Associação de Professores de História e restantes elementos da direção da Associação. Um cumprimento muito particular aos professores, aos diretores de escolas, aos parceiros deste concurso, aos senhores diretores gerais, aos senhores oficiais generais aí presentes também e, naturalmente, aos alunos e aos seus pais encarregados de educação, que também estão aqui em grande número. A todos desejo muito boa tarde, a todos expresso as minhas felicitações pela organização e pela participação neste evento. Eu deixarei duas palavras apenas. A primeira é de agradecimento aos promotores desta iniciativa e aos seus parceiros, por um lado, pela natureza desta iniciativa, por outro lado, pelo tema escolhido nesta edição, que é um tema que eu considero difícil, é um tema sensível, mas é um tema necessário. E o contributo que este concurso nos traz é de uma enorme valia para que possamos cumprir os objetivos curriculares, não só da disciplina de História, mas também os objetivos que constam no perfil dos alunos à saída da escolar obrigatória, onde está claramente fixada a necessidade de estimularmos o pensamento crítico, a criatividade, as competências de comunicação, as competências de colaboração e trabalho em equipa. E são exatamente iniciativas como estas que a partir dos conhecimentos fundamentais que decorrem de cada uma das áreas disciplinares, nos permitem colocar e mobilizar esses conhecimentos, colocá-los em ação, desenvolvendo também competências que são transversais, como estas que acabei de referir, e também como as competências associadas à educação para a cidadania, que é uma área que tem crescido muitíssimo no nosso currículo e é uma área cada vez mais necessária à luz dos tempos que vivemos. Posso lembrar, por exemplo, o referencial de educação para a defesa e paz, onde se fixa um conjunto não só de conhecimentos, mas também de capacidades, de atitudes e de valores que todos nós, enquanto país, temos de desenvolver nas nossas crianças e jovens para que eles estejam mais preparados para o futuro. É assim que se cumprem os objetivos da escola pública, é assim que nós mostramos a excelência do trabalho que se faz no nosso sistema educativo todos os dias, pelos grandes obreiros, que são os alunos, os professores e as suas famílias e, naturalmente, os parceiros da sociedade civil, como estes que agora promovem este encontro. A minha segunda palavra vai para os alunos aqui presentes. Vocês estudaram uma guerra que, como já foi aqui dito, nos tocou a todos. Uns no continente europeu, outros no continente africano. Uma guerra onde pessoas pegaram em armas para defender as suas ideias ou para defender ideias de outros que lhes foram impostas. Mas nas guerras, na realidade, ninguém ganha. Nas guerras, todos perdem. Mas nós podemos fazer diferente na nossa vida. Na nossa vida, nós podemos encarar os desafios que encontramos pela frente de forma diferente. Na nossa escola, com os nossos amigos, no desporto, nas redes sociais, nós podemos fazer diferente. Nós podemos, de facto, defender as nossas ideias pelo poder das nossas ideias, pela troca das opiniões, pela partilha do saber. Nós podemos e devemos, ao longo da nossa vida, defender as nossas convicções, mas pelo diálogo, sem necessidade de agredir o outro. Nas nossas vidas, às vezes ganhamos, outras vezes perdemos. Mas, na realidade, como dizia o grande lutador pela liberdade, Nelson Mandela, na realidade, nós nunca perdemos. Se pensarmos bem, nós ou ganhamos ou aprendemos. Nós nunca perdemos. E, portanto, aos alunos que hoje aqui estão e aos seus professores, eu expresso o meu profundo reconhecimento por mostrarem ao país a excelência do trabalho que desenvolvem nas vossas escolas. E àqueles que hoje receberão prémios, eu deixo os meus parabéns, naturalmente. Têm agora uma responsabilidade acrescida porque este prémio que vão receber é uma responsabilidade de partilharem estes vossos trabalhos nas vossas redes, com os vossos pares nas escolas, com outras escolas, mas também àqueles que não ganharam, deixo os meus parabéns, porque hoje aprenderam um pouco mais e amanhã serão mais fortes. Parabéns a todos e a todas
contem connosco, contem com a Direção-Geral de Educação para a próxima edição. Muito obrigado. Muito obrigada. Bem, queria dizer que os organizadores encorajaram os participantes a desenvolverem trabalhos que se focassem nas perspectivas de todos aqueles que participaram direto ou indiretamente na guerra colonial, independentemente do lado em que se encontravam. Para além da consulta de documentos em bibliotecas e arquivos, públicos ou privados, podia-se ainda recorrer a testemunhos orais ou outras fontes de informação que se considerassem ser relevantes. Este ano 2023 ainda foi de rescaldo da pandemia, da incerteza pela vivência de uma guerra na Ucrânia, que afeta todo o mundo, e ainda os momentos tensos nas escolas por motivos laborais. Tempos difíceis para todos, muito exigentes, as escolas já fragilizadas e que poderiam ter perigado este concurso. No entanto, a resiliência tornou possível um trabalho colaborativo entre os organizadores, a Comissão Portuguesa de História Militar e a Associação Portuguesa de História, a parceira, a Comissão Comemorativa dos 50 anos do 25 de Abril e os apoios já mencionados. E todos estes com a comunidade representada por escolas, colégios, câmaras, juntas de freguesia, arquivos, museus, bibliotecas, universidades e associações locais, dispersas por todo o país, tornando possível a terceira edição do concurso. Agregação que também envolveu estudantes dos 10 aos 19 anos, professores, familiares, parceiros e tutores num repto bem sucedido. Estudar, investigar a guerra colonial da minha terra, que é o tema da nossa edição. Saúde então os protagonistas deste concurso, os estudantes, autores, os professores, os tutores e os parceiros locais. Muitos aqui presentes, felizmente para celebrar esta aventura de estudar, fazer e divulgar a história militar de Portugal, este ano centrado na guerra colonial ou da libertação, com experiências locais e regionais, sem esquecer o nacional e o global. Passarei então aqui ao balanço do concurso, e vamos lá ver se o PowerPoint mexe. Mexe. Não mexe. Não mexe. Não. Já mexe. Já está. Gostaria de dizer que, de facto, se não se importam, eu vou só subir aqui as carinhas. Nós tivemos, portanto, a participação de estudantes residentes em Portugal, em Angola e Moçambique, de diversas naturalidades, participaram individualmente, em par ou em turma, e sempre com tutor e representando a escola que frequenta. Este concurso teve duas fases. A primeira fase de inscrição até 20 de abril, inscreveram-se 42 estabelecimentos escolares, públicos e privados, de 34 concelhos e 16 distritos. Estas inscrições, naturalmente, foram apoiadas por parceiros ativos, como, por exemplo, os municípios e outros mais que eu depois irei informar. Isto então quer dizer que, na segunda fase, portanto, quando chegamos já à fase de 28 de maio, tivemos dos 42 estabelecimentos escolares, 31 chegaram, digamos, à final, enviaram-nos trabalhos, e, portanto, ao longo do ano, este concurso dinamizou 452 estudantes e 56 professores, e como podem ver, isto é um trabalho de história, mas não é só a história que intervém. Nós, pela primeira vez, tivemos uma diversidade de disciplinas a participar, quer do segundo ciclo, terceiro ciclo, o secundário e no profissional, como podem ver, desde as disciplinas que nós estávamos à espera, que eram as de história, mas também as outras das ciências sociais e humanas e até, por exemplo, as matemáticas ou as economias. Portanto, tudo isto vai aqui entrar, tal como as tecnologias, as TICs, as literacias digitais são muito importantes e, portanto, todas estas disciplinas intervieram para além de uma função que não é uma disciplina, mas que é muito importante neste concurso, que é o papel dos diretores de turma, que eu também gostaria de salientar. E por isso nós temos um mapa cheio de castelinhos. Nós todos os anos fazemos um mapa com castelinhos e, portanto, temos 27 concelhos em 14 distritos. 4 a norte, 8 do centro e 2 do sul. E também temos 2 escolas portuguesas,
no estrangeiro, em Angola e Moçambique. Foi a primeira vez, saúde estas duas, e gostava muito que para o ano tivéssemos muitas mais, quer de África, quer da Europa, etc. Portanto, o regulamento permite que as escolas portuguesas no estrangeiro possam participar. Depois, gostaria de dizer que, portanto, nós tivemos este conjunto de autores, peço desculpa, e também gostaria de manifestar o meu regozijo. Quanto aos autores, temos aqui um predomínio feminino. Na primeira edição havia mais rapazes que raparigas e neste momento, meninas, já somos 75%. Este ano foi diferente, houve mais trabalhos de individuais do que de pares, e houve pela primeira vez turmas, graças, portanto, à possibilidade da Comissão dos 50 anos do 25 de Abril, que abrimos, portanto, essa possibilidade. Gostaria também de dizer que o conjunto de tutores foi em grande número e muito mais diversificado. Gostaria de salientar, para além dos museus, dos arquivos, das bibliotecas, das associações de civis e de militares, gostaria de salientar os núcleos da Liga dos Combatentes, os regimentos de infantaria que participaram, os ex-combatentes, sem eles não teria sido possível fazer este trabalho, os estudiosos, que alguns também foram combatentes ou não, e até os centros de seriedade. Ou seja, aqui os nossos jovens saíram da escola e foram para a comunidade à procura de pistas do passado e, portanto, para fazerem os seus trabalhos, o que de facto é notável. E por isso é um trabalho intergeracional. Gostaria também de dizer e dar uma palavra de saudação aos tutores. Nenhum aluno pode concorrer sem um tutor. Portanto, isto tem que ser um trabalho de equipa. E muitos foram professores, mas também muitos foram familiares, nomeadamente pais, mães e avós. E, portanto, uma saudação especial aos tutores que muitas vezes animaram os alunos, podiam estar perdidos no meio das fontes e, portanto, os incentivaram a continuar. Gostaria também de dizer, como nós aqui nesta cerimónia não podemos mostrar todos os trabalhos, apresento-vos aqui os temas dos 3 grupos. Foram temas muito comuns, quer ao segundo ciclo, ao terceiro ciclo e ao secundário. E há uma variedade de temas, desde as madrinhas de guerra, desde os combatentes, experiências de guerra, os protagonistas, o stress pós-traumático, as angústias familiares, os museus, os famosos aerogramas, que vão estar aqui muito presentes. Também vai haver aqui lugar para os amores e as saudades, e, naturalmente, temas como o colonialismo, a descolonização e os retornados. Quanto aos produtos, vamos ter uma variedade de reportagens, digitalizações, audiovisuais, relatórios reflexivos, textos, PowerPoint, alertas e críticas. Nossos jovens, ainda bem que alertam que as bibliotecas e os arquivos têm que estar mais operacionais, entrevistas, e até tivemos a criação de um portal. Ou seja, os nossos jovens surpreenderam-nos e fizeram mais do que aquilo que nós estávamos à espera. E, portanto, queria-vos lembrar os critérios de atribuição. Nós temos aqui 5 critérios pelos quais o júri leu atentamente todos os trabalhos e deliberou, que é o rigor histórico, a relevância das fontes, a qualidade da informação e a clareza da exposição, a criatividade e, muito importante, a qualidade de reflexão sobre as competências adquiridas no relatório escrito. E, portanto, foram estes 5 critérios que obedeceram à decisão que depois dos trabalhos. E, por isso, temos, de facto, um conjunto de trabalhos a premiar, já estão escolhidos, e gostaria de recordar que a exposição, com certeza em julho, vai estar montada e visível no site da APH, com ligação para a Comissão Portuguesa de História Militar e, naturalmente, no site da Comissão dos 50 anos do 25 de Abril, que já agora aproveito para convidar a consultarem, porque é um portal muito importante, sobretudo para as escolas e para todos os trabalhos, e é extremamente rico. Eu agora só estou aqui a fazer a transição do PowerPoint, só um bocadinho.
Já acabou. Vou fechar este e vou ver se abro o outro. E isto significa então que vamos dar lugar à entrega de prémios. Vamos começar primeiro pelas menções honrosas, depois vamos entregar os prémios e eu espero conseguir partilhar. Enquanto não tela. partilha, Isabel, se me permite. Sim, Já está. já está. Aí está ele. Era só para criar algum suspense, mas não era, peço desculpa, não era. Eu é que estava aqui atrapalhada. Ora bem, então, como é que isto vai ser? Nós vamos dar destaque aos prémios que mereceram menções honrosas. Há 2 menções honrosas para cada grupo. Depois vamos informar o terceiro prémio em cada grupo, o segundo prémio em cada grupo e o primeiro prémio em cada grupo. E depois também iremos destacar a questão das turmas. Portanto, jovens e pais e tutores, vamos então avançar. Temos aqui o pódio, todos são vencedores, todos os que participaram. E de facto, eu relembrava aqui as palavras do Sr. Diretor-Geral de Educação, não há nada, e aqui peço muito aos jovens, depois de divulgarem todos estes materiais, depois o site e os trabalhos, pelas vossas redes sociais, aos amigos, para verem de facto, vocês fizeram trabalhos fantásticos que todos merecem ver, e isto virtual, nós vamos a qualquer canto do mundo e é muito importante. Ora bem, então vamos passar para as menções honrosas, por grupos A, B e C, e anuncio, portanto, eu vou apresentar o trabalho e os diplomas. O prémio para a menção honrosa dos grupos A e B e C, que é oferecido pela Comissão Portuguesa de História Militar, é um prémio no valor de 50 euros para o autor e 25 euros para o tutor. E lá vamos nós. Ora bem, o grupo A, muitos parabéns. Segundo ciclo, menção honrosa, é a Irene Vera Cruz e a Pilar Santa Bárbara, do Colégio Militar, com a tutora Margarida Remédios, estão de parabéns, em que fizeram este trabalho. Portanto, Colégio Militar 1. E temos aqui os diplomas que vão depois receber por correio, diplomas construídos pelo Dr. Silva Rocha, que estão muito bonitos, e portanto... Devidamente assinado, Isabel. Diga? Estava a dizer devidamente assinados aqui. Claro, claro, aqui não estão assinados. E, portanto, cada autora vai ter um diploma e, para além do prémio, e a tutora também. Vamos passar para outra menção honrosa. Temos no terceiro ciclo, menção honrosa, a Guerra Colonial na Minha Terra, o trabalho A Guerra Colonial na Minha Terra, também do Colégio Militar, Inês Grilo Alves e Beatriz Conceição Azenha. Eu tenho pena de não ver aqui as carinhas delas, mas espero que estejam felizes. Este é o trabalho que construíram e aqui temos os diplomas. Portanto, parabéns à Inês, à Beatriz e à tutora, que deve ser uma familiar, uma mãe talvez, Sandra Alves. Depois, secundário, menção honrosa. As Lágrimas do Regresso da Aurora, de Carolina Eira Santos. Oliveira das Meias, parabéns, é o agrupamento de escolas professor Dr. Ferreira da Silva, com a tutora Isabel Franco. Portanto, vai uma menção honrosa para Oliveira das Meias. É este o trabalho, é um vídeo, que depois vão ver na exposição, e temos aqui os respectivos diplomas, para a aluna e para a tutora, que, salvo erro, é uma professora. Ora, já foi a primeira menção. Agora vamos para a segunda menção honrosa. Mais uma vez o prémio, 50 euros para o autor, 25 euros para o tutor, e temos a segunda menção honrosa para o agrupamento de escolas Venda do Pinheiro, segundo ciclo, grupo A, o título é Guerra Colonial, e temos 2 autores, o Diogo Vaz Pinto e Rafael Lourenço Hertmann. Muitos parabéns, fizeram um trabalho que mereceu uma menção honrosa. Temos aqui os certificados.
do Rafael, do Diogo e da tutora Ana Amaral. Menção honrosa de terceiro ciclo, parabéns a Lisboa, ao aluno Eduardo Dutra Reis, em que o título do trabalho é Memórias das minhas avós sobre a Guerra Colonial, e que este aluno pertence à Escola Artística de Música do Conservatório Nacional, em Lisboa. Muitos parabéns. Temos aqui, portanto, o trabalho, e aqui é muito interessante a aliança, de facto, entre o passado e o presente e as gerações. E temos aqui os diplomas, que naturalmente, para o autor e para a tutora, que, salvo erro, é professora. E vamos para o secundário, menção honrosa. É a Escola Secundária de São Pedro, muitos parabéns, em Vila Real. O prémio, desculpem, o trabalho está intitulado A Guerra Colonial na Minha Terra, Memórias do Passado, Cicatrizes no Presente. Tem duas autoras, Leonor Ribeiro Pinto e Rafaela Martins Pinheiro, e a tutora Sónia Nogueira. Muitos parabéns, este prémio vai lá para cima, para Vila Real. É este o trabalho. E temos aqui também os diplomas. Portanto, direitinhos daqui de Lisboa para Vila Real. E agora vamos para o terceiro prémio. No terceiro prémio, temos um valor de 100 euros para o autor e 50 euros para o tutor. E vamos começar pelo segundo ciclo, ou seja, os mais novinhos, o grupo A. Parabéns à Sofia Santos Cardoso, Colégio Amorim, em Póvoa de Varzim. O trabalho é Guerra Colonial, entrevista a Frederico Santos. Aqui temos dois vencedores, o Frederico Santos e a autora, a Sofia. E, portanto, muitos parabéns à Sofia Cardoso por este excelente trabalho, em que depois também podem ver depois na exposição, e temos aqui, de facto, os diplomas, em que a tutora é a Paula Sousa. Vamos avançar para o terceiro ciclo. Terceiro ciclo. Muitos parabéns, Colégio Militar, o aluno Rafael Pereira de Almeida, com o trabalho Ultramar da Minha Terra, com o tutor, penso que seja o pai, João Almeida, e, portanto, está aqui a representar o Colégio Militar e estão de parabéns. Temos aqui o trabalho, é um trabalho escrito e os respectivos diplomas. Secundário, terceiro prémio, Guimarães, Beatriz Martins Mendes, aluna do agrupamento de escolas Francisco de Holanda. O trabalho tem como título Guimarães também combateu em África. Muitos parabéns, um trabalho excelente, em que a tutora é Sandra Bernardino. Também é um vídeo que de facto merece visionamento. Temos aqui os diplomas para a Beatriz, aluna de secundário, e para a tutora Sandra Bernardino, que penso que seja professora. E vamos para o segundo prémio. Sr. General, não sei se está a ser muito rápido. Moço. Está muito bem assim, não há problemas. Ok. Pronto. Então vamos para o segundo prémio. Segundo prémio, grupos A, B e C. Vamos começar pelo segundo ciclo. O prémio aqui é um bocadinho maior. Temos 200 euros para o autor e 75 euros para o tutor, oferecidos pela Comissão Portuguesa de História Militar. Parabéns ao segundo prémio, ao Duarte Ribeiro e Sousa, do Colégio Amorim, em Póvoa de Varzim. O título é A Guerra Colonial da Minha Terra e a tutora é Paula Sousa. Muitos parabéns, Duarte. O Duarte fez um excelente trabalho, ficou em segundo lugar e temos aqui, portanto, o diploma para o Duarte e para a tutora Paula Sousa. Muitos parabéns. E agora vamos para o secundário. Quem terá recebido o segundo prémio? Temos o segundo prémio, uma escola repetente,
a Escola Artística de Música do Conservatório Nacional em Lisboa. O autor é o Pedro Rachordas Pequito. Parabéns, o trabalho é intitulado O Olhar do Meu Tio-avô sobre a Guerra Colonial em Angola. Agora já vamos na terceira geração, que é muito interessante. A tutora Ana Marques, temos aqui, portanto, o vídeo e os respectivos diplomas. Parabéns, Pedro. E vamos agora para o secundário. No secundário, temos as madrinhas de guerra, que já foram aqui referidas pelo Sr. General, as madrinhas de guerra na minha terra. A autora é Maria Simões Serra. Esta aluna é do agrupamento de escolas de Figueiró dos Vinhos. Muitos parabéns, da terra de Figueiró dos Vinhos. É o segundo prémio do secundário. É um trabalho extremamente interessante, com muitas fontes, e que, de facto, a Maria Simões Serra está de parabéns, mais a sua tutora, Paula Carvalho. E, por fim, vamos para o primeiro prémio. E para o primeiro prémio, eu vou ver as horas, para fazer aqui um compasso de espera, e este o primeiro prémio tem sempre um tchan-tchan-tchan-tchan feito por mim, que já é uma tradição neste concurso. E, portanto, vamos atribuir ao grupo A, depois ao grupo B e ao grupo C. Pedi a vossa atenção, devido à questão de gerirmos o tempo aqui na nossa sessão. Os primeiros premiados vão ser interpelados para falar aqui um bocadinho. Portanto, vamos ver quem é que irá falar aqui com os nossos elementos aqui do painel. Portanto, eu passaria para o segundo ciclo, o grupo dos mais pequeninos, mas extremamente atentos e trabalhadores, e vamos ver então quem é que ganhou o prémio do segundo ciclo do grupo A. Já agora, desculpem, é só para ficarem mais nervosos. Vão receber, portanto, o prémio dos 300 euros para o autor e 100 euros para o tutor. Não foi de propósito. Ora bem, muitos parabéns a Matilde Garrido Pereira, do Colégio Militar, com a tutora Margarida Remédios, em que o trabalho é a guerra colonial no olhar de quem o viveu, ganhou o primeiro prémio. Este trabalho, como podem ver, portanto, é um texto com imagens extremamente interessante e que, portanto, merecem os diplomas. A Matilde está de parabéns, mais a sua tutora, que, salvo eu, é professora. E eu agora tirava ia despartilhar isto, interromper o compartilhamento e pedia à comissária professora Inácia Rezola que, não sei se ela está aí. Estou, já liguei o som. Não vejo é a Matilde. Sim. E chama-se a Matilde. A Matilde está de parabéns. A Matilde não a vejo, eventualmente se ela falar. Estão em conjunto no Colégio Militar, muito bem, está muito acompanhada. Antes de mais, muitos parabéns, Matilde. Foi um dos brilhantíssimos trabalhos que nós tivemos o prazer de avaliar e de ler neste concurso. Eventualmente porque os outros que estão a assistir não conhecem o que é que a Matilde escreveu, o trabalho que desenvolveu, mas apelo a que todos, quando os trabalhos forem disponibilizados pela professora Isabel Pestana Marques, o façam. Eu queria lhe perguntar, se me permite, que me explique um pouco o que é que levou a esta outra visão de olhar para a guerra, não é? Porque a Matilde foi falar com uma amiga da sua mãe, não é? Não estamos a ouvi-la, Matilde. Falei com a amiga da minha mãe, perguntei como é que aconteceu durante a guerra, que ela tinha vivido lá e quando era pequenina. Muito bem. No fundo, peço desculpa, aliás, há aí um erro, eu não vi a tutora, eu sou a professora da Matilde. Eu peço desculpa, mas é assim, a Matilde, por estar numa sala com outras condições do que se estivesse aqui neste quadradinho, nós estamos com muita dificuldade em ouvir. Nós gostaríamos de pedir à Matilde, se não se importasse, de ler uma parte, um excerto do seu trabalho, mas se for nessa sala não há condições para se conseguir ouvir.
Aproximando-se do computador, onde está o som, talvez consiga. Ela tem que saber. Pois, vamos tentar. Doutora Isabel, eu só queria explicar que o tutor da Matilde foi o avô. Eu sou professora, há um erro no certificado, foi o avô que foi o tutor, eu orientei, obviamente, mas... Ok, não há problema, a indicação foi esta, nós substituímos, fazemos um novo diploma, eu não quero o avô zangado, por favor. Pronto. Matilde, é possível ler um bocadinho o texto? Disse que me contasse como tinha sido a sua infância e juventude, uma vez que veio para Portugal depois do 25 de abril de 1974. Aqui fica o seu depoimento. Recordo-me que quando tinha 4 anos surgiram as primeiras tentativas de ataque na cidade de Luanda, feitas por negros que tinham apenas armas catanas. Vivíamos num bairro de funcionários públicos e o meu pai, porque era escrevia. Muito bom, muito bom. Escrivão da Polícia Judiciária. Era o único que via um revólver. Para defender a família, todas as portas e janelas estavam unidas com um fio que no final tinha um monte de chaves que estava na mesinha cabeceira da cama dos meus pais. Caso alguém tentasse entrar, as chaves tinham e o meu pai tinha um revólver ao lado. Não sei se conseguiram ouvir exatamente. Estamos a ouvir com muito eco. Muito eco mesmo. A sala faz aqui um bocadinho de eco, mas não sei se querem que a Matilde leia mais um pouco. Eu penso que terão depois todos a oportunidade de ler o Sim, trabalho quando sim. for disponibilizado. Para os que não entenderam, a Matilde leu um excerto do depoimento que recolheu, que é um depoimento magnífico e que permite precisamente ver os diferentes ângulos pelos quais podemos olhar para a guerra, e este foi um dos ângulos interessantes que surgiu. Portanto, mais uma vez, Matilde, muitos parabéns e espero que continue, que se entusiasme para concorrer, tal como todos os que estão a ver-nos no concurso do próximo ano. Muito obrigada, professora Inácia Rezola. Parabéns à Matilde. A Matilde, como pertence ao segundo ciclo, convido-a já no terceiro ciclo a concorrer, no secundário, etc. Portanto, desde que haja concurso, ela poderá também fazer isso. Ora bem, então muitos parabéns, vamos passar para o primeiro prémio do terceiro ciclo, salvo erro, espero não me estar a enganar. E, portanto, vamos anunciar se isto mexer, vamos lá ver. Eu estou a partilhar? Está. Já está. Ora bem, primeiro prémio, muitos parabéns à Rebeca Meiji e Frederica Leite Teixeira, em que fizeram um trabalho notável e até o tamanho do título também é notável, que é Amores e Desamores de um Soldado que Combateu na Guerra Colonial, análise de aerogramas trocados entre 1971 e 71. Estas duas alunas estão inscritas, estão a frequentar a Escola Artística de Música do Conservatório Nacional, em Lisboa, e têm como tutora Ana Marques. Esta escola concorreu pela primeira vez a este concurso e estão de parabéns porque, de facto, é um trabalho notável em que, como podem ver, produziram aqui um vídeo com esta imagem e receberam o primeiro prémio. Também vão receber os diplomas, quer para a Rebeca, quer para a Frederica, e para a tutora Ana Marques. Eu vou despartilhar. Eu queria chamar a atenção, queria saber se a Frederica e a Rebeca estão aí, e dava a palavra ao Sr. General. A Rebeca está aí? Estão aqui. Onde é que estão os quadradinhos? Quem é a Rebeca e quem é a Frederica? Identifiquem-se. Rebeca e a Frederica. Muitos parabéns. O vosso trabalho é inovador, é criativo.
Eu estava habituado a aerogramas, como ouviram da minha história, os meus pais tinham mais de 700 aerogramas, porque o meu pai fez o serviço militar 59-61, foi mobilizado novamente, fez 61-63, foi 4 anos de serviço militar obrigatório. Eu tinha um armário cheio desses aerogramas em casa, e o vosso trabalho é mais do que isso, é análise. Se puderem contar muito rapidamente, essa análise dos aerogramas, vocês tiveram vários objetivos, não foi? Digam lá. Olá, nós estamos um bocado sem palavras ainda. É normal, vão-se habituando, vão-se habituando. Foi muito difícil, foi um sacrifício enorme. 5, 6 meses de trabalho que foram recompensados e agora, pronto, ganhamos. Sim, mas vocês chamam a atenção, e isso é muito importante, pela primeira vez na vossa vida trabalharam fontes primárias e fizeram análise, isso já aparecia quase na universidade. A dificuldade de contar essa história através da análise, eu sei muito mais do que quem está a ouvir, sei como vocês fizeram um relatório ótimo, explicaram tudo aqui e criaram uma história, qualquer dia dá um filme, não é? Mas o que é que vos marcou mais ao ver estas cartas, ao sentirem a guerra? O que é que vocês ponham-se no lugar daquela menina que depois, infelizmente, correu mal? Eu posso dizer isso agora, não é? Depois correu mal. Mas quais são as emoções que vos marcaram mais? No início nós sentimos que ela sentia a saudade pelo soldado e sentíamos a dor que ela também sentia de ele não estar cá. Mas no início foi muito bem também que ela ia deixando de ter esse afeto pelo decorrer da relação e do tempo em que ele passava fora. Essa história correu mal, a dos meus pais correu muito bem, e houve muitas que correram bem. Muito obrigado, parabéns para vós. Nós agora vamos ter o prazer de ver o vosso vídeo. Está bem? Vamos todos ver aqui o vosso vídeo. O Jorge Muito obrigada, Rocha... parabéns às alunas e à tutora. Então agradeço que o Dr. Silva Rocha consiga colocar o vídeo e vamos apreciar o trabalho. Portugal foi o Estado da Europa que mais tarde fez a descolonização. O Estado Novo recusou-se a reconhecer o direito à independência das colónias. Só restava uma alternativa, a guerra. Os primeiros ataques dos movimentos independentistas na Guiné aconteceram em janeiro. Não, fizeste neste, começaram só a falar no primeiro lugar? Não foi quando tu chegaste. Para combater os movimentos independentistas, partiram de Lisboa muitos jovens que deixaram para trás a família, os amigos e as namoradas. É a história de um jovem, o soldado Rodolfo, que vamos agora conhecer. O nosso ponto de partida foram 39 aerogramas que a namorada Maria Fernanda escreveu para o soldado Rodolfo entre 1970 e 1971. Não tivemos acesso a nenhum aerograma escrito pelo militar. Os aerogramas são folhas azuis mais pequenas que um A4, que após dobrados e fechados parecem um postal de correio. A cor azul significava que o aerograma seguia do continente para o ultramar. O transporte era uma oferta da TAP e eram depois distribuídos pelo Serviço Postal Militar. Quando as tropas partiam, era atribuído um número a cada militar. O número do SPM atribuído a Rodolfo era o 6478. Através dos aerogramas, procurámos conhecer o casal de namorados, quais eram as preocupações e assuntos tratados, que referências faziam à guerra colonial e de que modo a guerra interferiu no romance. O soldado Rodolfo cumpriu uma comissão de serviço de 2 anos na Guiné em Pis. Partiu da Guarda Marítima da Rocha com Dóbitos em Lisboa no dia 18 de julho de 1970, um sábado, no navio Is. Chegou a Bissau no dia 23 deste mês. O militar integrava o batalhão da Cavalaria 2922 e era primeiro cabo reabastecedor municiador. Maria Fernanda era uma rapariga de 18 anos de uma família de classe média. Passava férias, situação pouco comum entre a população da altura. Tinha uma personalidade forte, era decidida e cumpria as promessas que fazia. Irritava-se com as provocações do namorado e queria casar-se após tirar um curso. Rodolfo tinha menos posses. Sabemos que às vezes usava bigode e era inseguro relativamente ao amor que Fernanda sentia por ele. Por esta razão provocava-a e era uma pessoa vingativa. Sabemos que, às vezes, se envolvia com as raparigas guineenses. A namorada compreendia esta situação, mas preferia não saber. O namoro foi mantido em segredo enquanto o militar viveu em Lisboa. A namorada passou a visitar os pais dele e a sair com eles, e assim eles tomaram conhecimento do namoro. Era para a morada dos seus pais que o militar enviava a correspondência para ela. O pai da Fernanda não sabia do namoro e a mãe ajudou-a a mantê-lo em segredo. Os aerogramas estavam organizados em 3 partes, um parágrafo ou frase com a saudação inicial. Em primeiro lugar, espero que te encontres de saúde.
pois nós estávamos indo bem, graças a Deus. A seguir vinha o corpo do aerograma, onde vários assuntos eram abordados e que serviam como resposta aos aerogramas mandados por ele, e por fim vinha a despedida, que era quase sempre igual. Vou terminar enviando cumprimentos de todos, e tu, de mim, recebe beijos e abraços cheios de saudade e amor desta que te ama até ao fundo do seu íntimo. As formas mais frequentes usadas pela Fernanda para tratar o namorado eram amorzinho, querido e Rodolfo. Os assuntos mais abordados eram correspondências atrasos no correio, o tempo de comissão do militar cumprido e que faltava cumprir, questões banais do cotidiano, fotografias e prendas de um ao outro, datas festivas, os ciúmes, o bigode dele e, sobretudo, as saudades e o amor que sentia por ele e os planos de casamento. Meu amor, dizes que me amas muito, pois eu também te amo com muito fervor e para sempre. Lembras-te do juramento que eu fiz? Que se não casasse contigo não seria mais ninguém? Pois eu ainda não quebrei o meu juramento. Só peço a Deus que te traga depressa e bem. Nos aerogramas há poucas referências à guerra colonial. Talvez o militar quisesse tranquilizar a namorada, não lhe dando motivos para se preocupar nem chorar. Apenas encontramos referências ao batismo de fogo e ao conselho que a namorada dá ao militar de desinfetar o dedo e as feridas com mercúrio. Verificando as datas dos aerogramas e a regularidade que os dedos aceitaram para se corresponderem, há muitos aerogramas que ou não devem ter chegado ao destino ou foram retirados da coleção. Nos assuntos dos aerogramas há traços culturais da ideologia do Estado Novo, como ir à missa e agradecer a Nossa Senhora de Fátima por ele não perder o desejo de se casar com ela. À medida que o tempo da separação aumenta, a linguagem da namorada vai ficando menos calorosa. No fundo, através dos estudos destes aerogramas, vemos que o sonho inicial destes namorados não se concretizou. O relacionamento à distância não resultou e Fernanda põe fim ao namoro nestes termos. Rodolfo, resolvi escrever para te dizer que entre nós está tudo terminado. Promessas, juramentos, amor e tudo para mim já nada representa. E aposto que já não te tem amor, mas amizade. O soldado Rodolfo regressou a Lisboa de avião no dia 20 de junho de 1972, numa terça-feira, tendo chegado ao aeroporto por volta das 10h30 da noite. Terá a guerra contribuído para a não concretização dos seus planos? Quantos amores não terão sido destruídos pela guerra? Muitos parabéns, desde o bigode ao assobio. Ora bem, e portanto, como podem ver, a qualidade destes trabalhos, o trabalho do segundo ciclo, o trabalho do terceiro ciclo, e agora vou tentar partilhar para chegarmos ao do secundário. Salvo erro, estamos aqui. Há muitos trabalhos maravilhosos de entrevista com os avós, com os tios, com toda a gente. Valem todos a pena ver, obviamente. Há aqui critérios de avaliação, mas há outros, todos eles são valiosos. Obrigado. Obrigado. Portanto, já estou a ver a tela, correto? Sim, sim. Sim? Então vamos passar para o primeiro prémio do secundário, que é... Se o PowerPoint funcionar. O que estamos a visualizar ainda é o grupo B. Portanto, a Frederica Leite Teixeira e a Rebeca Meiji, com quem falei. Portanto, ainda não passou o slide para a frente. Agora já está. Parabéns à Maria Martins dos Santos, com o trabalho com título pequenino, mas o trabalho não é nada pequenino e tem muito valor. Intitula-se Aqui, Sempre Lá. A Maria Martins dos Santos é do secundário, pertence ao agrupamento de escolas de Casquilhos, portanto está aqui a representar o distrito de Setúbal, o concelho do Barreiro, e portanto escreveu um conto, surpreendeu-nos bastante por ser um conto. Temos aqui um texto e naturalmente que vai ter também o seu diploma, tal como a tutora. A tutora é Helena Pereira, que não sei se é professora ou não, mas já iremos ver. Eu pedi então ao professor Miguel para conversar um pouquinho com a nossa aluna, mas se calhar primeiro ela lia, não sei. Professor Miguel. Não sei, talvez eu falo primeiro e ela lê a seguir, pode ser? Ok. Sim. Então, olá Maria, eu não te estou a ver ainda, mas estarás algures por aí. Boa tarde e muitos parabéns pelo teu excelente e comovente conto. Aproveito para saudar igualmente a tua professora tutora, a professora Helena Pereira, da Escola de Casquilhos.
O prémio que recebeste é a prova que a originalidade de um trabalho não está necessariamente no meio utilizado, mas na forma como pensamos e organizamos o nosso pensamento, que foi o caso. Dito isto, todos nós, aliás, ficámos muito impressionados com o teu conto. Dito isto, queres-nos explicar como te inspiraste para criá-lo, para criar um conto original e cheio de sentimento, e em seguida podes ler o conto. Inicialmente pensámos que lerias apenas uma parte, mas como estamos com tempo e são cerca de 7 minutos a leitura do conto, vamos-te deixar ler o conto por inteiro. Obrigado e passo-te a palavra. Obrigada. Pronto, o meu conto, o conto não veio desde o início a ideia de fazer um conto, porque inicialmente foi um trabalho de pesquisa para a disciplina de História sobre a temática da guerra colonial e principalmente com o foco em Angola no ano de 1961. E depois, para a realização deste trabalho, tive que fazer uma data de entrevistas, uma quantidade de pessoas que me ajudaram imenso, e a partir dessas entrevistas e a partir de todo o trabalho e de todo o estudo, vi documentários, li alguns livros, consegui aprender um pouco sobre o que era esta guerra colonial e principalmente o que é que se passou em Angola e o que é que levou ao início da guerra colonial em Angola. E, portanto, o meu trabalho de pesquisa já era um excerto do que era a guerra colonial em África e depois, a partir daí, o meu conto era ainda um excerto maior do que é que foi o meu trabalho de pesquisa. Eu quis basear-me, portanto, em todas as histórias que tinha ouvido e para além de, pronto, porque apesar de tudo o meu conto tem alguma ficção, porque, pronto, é um conto, mas eu tentei ao máximo usar também as histórias que ouvi, as histórias das pessoas que tinham lá estado e que trabalharam comigo e que me deram o privilégio de as poder entrevistar, e portanto o meu conto é não só essa conjunção da ficção com eu tentar expor estas histórias e também tentar expor ainda o processo que ainda há a fazer futuramente para ajudar estas pessoas, porque apesar de tudo a guerra colonial é uma coisa que continua a viver ainda muito na casa de muitos portugueses. E pronto, e também era essa ideia que eu queria dar com o meu conto. Disseste tudo, de facto é um conto muito comovente e de facto é uma questão socialmente viva e, portanto, agora dou-te a palavra de novo, lê-o, por favor, porque ele diz tudo. Obrigada. Ouço o sino da igreja, 21 horas, estou em casa onde nasci, na casa que antes foi dos meus pais e antes deles dos meus avós. Consigo ver a torre da igreja, chove. O sino soa uma e soará outra e outra vez, até que todos saibam que são 21 horas. Nasci no Barreiro e chamo-me António. O meu pai nasceu no Barreiro e chamava-se António. Sei que o meu avô, também António, nasceu no Alentejo, morreu no Barreiro como os meus pais. O meu nome é uma homenagem, uma herança, como o do meu pai já era antes de mim. Temos nomes de mortos que mal conhecemos. Parti há 15 anos, nunca voltei. Ainda que hoje esteja aqui, na mesma janela de onde se vê a torre da igreja da Nossa Senhora do Rosário, tudo mudou. O mundo não é o mesmo, a política não é a mesma, o trabalho não é o mesmo, eu não sou o mesmo. Só a torre da igreja que vejo da janela à minha frente é exatamente a mesma. Penso que isso me conforta. Milhares de pessoas podem morrer, as coisas mais horríveis podem acontecer, e no entanto a vida continua. Tem de continuar. Da mesma forma que daqui a 30 minutos as badaladas soarão, tal qual como soaram 30 minutos antes. A minha mulher chama-se Maria. Quando crianças, morava na casa em frente à minha, na casa que antes foi dos seus pais e antes deles dos seus avós. Pergunta-me se estou bem, se preciso de falar sobre o que aconteceu. Fica preocupada quando olho demasiado tempo pela janela. Estou a ver a chuva, porque não haveria de estar bem. Nada me aconteceu. Tudo o que aconteceu aos outros também e todos estão bem. Para além disso, foi tudo há muito tempo. Já não me lembro de nada. Há 11 anos que voltei. Nunca lhe disse que não voltei. Fiquei lá, que não sei se alguma vez vou voltar. Desculpa-me, achei que pudesses querer falar. Sabes que eu não te julgaria. Eu só gostava de perceber o que é que aconteceu, lá, na Guiné. O meu tio, quando voltou de Angola, vinha sem um pé e chorava durante semanas. Pois acontece. Não deve ter sido mais que um acidente. A mim, a nós, não aconteceu nada. Nunca fizemos mal a ninguém. Mal tivemos contacto com eles. Vai-te deitar, é tarde. Pedi em namoro quando tínhamos 12 anos. Estudávamos na Escola Industrial e Comercial Alfredo da Silva. Ela na turma das raparigas e eu na dos rapazes. Às vezes eu e os meus amigos ficávamos até mais tarde no portão da escola para as ver passar, e eu sorria-lhe, e ela sorria-me de volta. Pedi em casamento um mês antes de partir. Já sabia que teria de ir, não sabia que nunca ia voltar. Aconselharam-me a pedir naquele momento, de outro modo quando voltasse ela já me teria esquecido. Perguntam-me se estou bem.
Respondo invariavelmente que sim, nunca hesito. O Jorge esteve comigo na Guiné. Encontrei-o hoje e ele perguntou-me se eu estava bem. Sim, assim, sem hesitar. Ele faz parte de uma associação, deficientes das Forças Armadas. Disse-me que o escutam, que sabem pelo que passou, que pela primeira vez é visto tal qual como é. Se eu queria ir um dia destes. Não sou deficiente nenhum. Não preciso de ser ouvido por nenhuma especialista. Mal me lembro do que aconteceu. O que eu precisava, mas não lhe disse, era de voltar. Era de sair da selva. Era de deixar ter o corpo encharcado à umidade do mato. Era de chegar a casa. Eu não fiz nada de errado. Defendi a minha pátria, cumpri o meu dever. Vivo em paz com tudo o que fiz. Eu estou bem. Eu não morri como outros. Eu não fiquei sem pernas, não fiquei sem braços, não segurei nas tripas no meio de um país cheio de bicharada. Mas fiquei lá. Fiquei lá mais do que os que morreram. Fiquei lá mais do que os braços e pernas e tripas que também lá ficaram. É lá que estou todas as noites, e quando chove, e quando o sino soa. Atraquei em Alcântara em janeiro de 1968. Estou na minha cama, a 24 de abril de 1979. Por que é que não haveria de estar bem? Gostava de dormir. Mas assim que fecho os olhos são 10 badaladas. 22 horas. As mesmas 10 badaladas que ouvi naquela manhã de abril de 1961, quando as vi pela primeira vez. 10 badaladas na igreja de São Domingos, a soarem para sempre. Pai, são 10 da manhã. Anda, já se faz tarde. À esquerda uma multidão. Mulheres a chorar e que desviam o olhar, homens que abanavam a cabeça e partilhavam comentários enraivecidos. Isto é tudo culpa dos pretos. Não percebem a sorte que têm em serem portugueses. E elas lá estavam. As crianças ventradas, as mulheres violadas, os homens com o corpo num lado e a cabeça noutro, a civilização desfeita a golpes de katana. Enchi-me de medo e de raiva. Tinha de proteger a minha casa, a minha família, tinha de cumprir o meu papel. Já não estou no Palácio Foz. Já não ouço as mulheres a chorar. Já estou em casa. Meu pai fuma na sala ao meu lado e na rádio Salazar anuncia, para Angola rapidamente e em força. Levanto-me, de novo à janela, e lá está a igreja e o rio, está tudo como devia estar. Claro que estou bem. Consigo ouvir a água, bate contra a muralha, bate e volta para trás, bate e volta para trás, bate e volta para trás. Sinto no rio o cheiro do oceano. Às vezes olho pela janela e só vejo quilómetros e quilómetros de mar. O navio bate contra a água como a chuva bate contra a janela. Ouço um homem alto que fala da guerrilha, dos pretos no meio da noite, no meio do mato. O Jorge está a meu lado. Já percebemos que aquilo é a selva e que eles conhecem a selva. Mas eu conheço a minha espingarda. Conheço os tanques que conduzia em Santarém. E nenhum preto quer desafiar um tanque, isso garante-te. Como é que achas que é a Guiné? Como Setúbal, sei lá. Uma terra que encheram de selvagens, que encheram de animais que matam tudo o que apanham pela frente. Sei que é Portugal e sei que é preciso meter aquilo na ordem. E estás preparado? Preparado? Para lutar contra esses animais? Deus está comigo. Não vou fazer nada senão o meu dever enquanto português. Para além disso, eles merecem. Não viste as fotografias? Vi, tens razão. Estavam em todo o lado. Nos postos em que parávamos, às refeições, entre cervejas, os corpos desventrados, as crianças mortas, as mulheres violadas, estavam sempre lá, para nos encorajar, para nos irem deixando lá aos poucos. O Jorge era um entusiasta das fotografias. Quando queria ficar zangado, bastava-lhe pensar nas fotografias e era como se tudo aquilo tivesse acontecido a ele. Quando cheguei à Guiné, o corpo doía-me. A Guiné não era Portugal. Só vejo selva, árvores enormes e uma terra vermelha como nunca tinha visto antes, vermelha como o sangue. Oh Jorge, foi isto que te contaram? Alguém sussurra quase inaudível. Foi isto que fizemos nestes anos todos de colonização? Fomos à Guiné para morrer, e cumprimos. Atacaram-nos na segunda noite, as pernas a tremer, as mãos a suar, nem conseguia segurar na arma, tantos tiros, por todo o lado, não via nada, escondi-me. Os negros do outro lado a morrerem como se não tivessem nada a temer, a morrerem como se fossem viver para sempre. Quando aquilo acabou, o Jorge disse-me, então, quantos mataste? Nem vi bem, alguns. Não esperava que fossem tantos, e que dessem tanta luta. Oh Jorge, sim. Quem é que nos convenceu de que podíamos ganhar a guerra? Nunca digas isso, António. É em nome da pátria. A pátria. A pátria do meu pai antes de mim e do seu pai antes dele. Naquele momento a pátria dizia muito pouco. Aquela noite é a noite de hoje, em que não durmo, em que morro ao lado dos que morrem, em que não mato, em que me escondo. Mais tiros, estou ofegante, suo, tremo, choro, estou lá, continuo lá, a ver chover. Fecho-me na casa de banho. Fui para a Guiné para salvar a pátria e sou eu quem precisa de ser salvo. A minha pátria não estava ali. Sou eu quem agora lá está, para sempre. Quando é noite, quando o sino soa, quando chove, estou lá com os que matei e com os que vi morrer. Estou com brancos, pretos, homens, mulheres, crianças, bebés. Estou no meio do sangue, deitado no chão vermelho, escondido das badaladas que me apontam a cada meia hora e quase me matam. Agachada enquanto defendo uma pátria que não sei onde está. Estou sempre lá. Estou na Guiné, em setembro de 1964. E amanhã é 25 de abril. Há 5 anos a Revolução deu-nos tudo, sem sangue. Só não me trouxe de volta.
Fiquei para sempre lá, na Guiné, onde já não era Portugal. De um dia para o outro já não era Portugal. Já não havia nada a defender. A pátria já não estava ali. A pátria tinha estado ali. E eu defendi, agredi, só cumpri o meu dever. Só cumpri o meu dever. Estou escondido na casa de banho. Choro na noite na selva, enquanto a chuva bate na morada da minha janela. Amanhã vou andar na rua e vou ver um homem que em tempo esteve na Guiné, ou em Angola, ou em Moçambique, e que vai perguntar-me como estou. Vou dizer-lhe que está tudo bem, assim, sem hesitar. E porque não haveria de estar bem? Não aconteceu nada. Não nos aconteceu nada. Já nem nos lembramos. Não fizemos mal a ninguém. Eu vou perguntar-lhe como está. E ele responderá que está bem. Que estamos bem. Os dois, em África. Ainda que aqui, sempre lá. Obrigada. Muito bem. Muito obrigado. De facto, um conto lindíssimo e muito comovente. Estás de parabéns, a tua tutora também. E obrigado pela leitura, que também foi excelente. Obrigadíssimo. Muito bom, muito bom. Passo a palavra à Isabel. Obrigada, obrigada. Eu agora vou ter que partilhar outra vez aqui. Estas passagens são sempre assim um bocadinho complicadas. Aqui está. Ui. Não se está a ver nada, para não? Eu queria Até partilhar. agora a tela está branca. Pois, mas eu queria partilhar o meu PowerPoint, mas houve aqui alguma interferência. Houve aqui alguém. Eu pedi às pessoas para terem cuidado com os computadores, que há pouco também partilhou-se um computador de outra pessoa. Mas há uma opção para retirar essa possibilidade. Ok, já está. Então, tenta outra vez, correto? Sim. Correto. Ora bem. Ora bem, então voltamos aqui já está, sim. ao diploma, obrigada, da Maria Martins dos Santos, que de facto nos surpreendeu e com certeza que irá surpreender todos os outros que terão o prazer de ler o seu trabalho, que vai estar no portal da APH, e com certeza que irá inspirar outros alunos, sobretudo a partir da investigação histórica, para criar uma narrativa. É excelente, é excelente. Ora bem, vamos continuar. Ainda temos prémios para dar. Já demos as menções honrosas, demos os prémios para os trabalhos individuais ou em par, e ainda existe a questão das turmas. Eu estou a tentar que o PowerPoint avance. E vamos lá ver se ele avança. Ora bem, então este prémio, chamamos o prémio coletivo. Isto porquê? Porque por várias vezes nas outras edições houve escolas que nos perguntavam se podiam participar em turmas. Nós não tínhamos criado condições para isso, mas este ano, de facto, com o apoio da Comissão Cooperativa dos 50 anos do 25 de Abril, foi possível criarmos esta categoria e, portanto, fizemos o repto às escolas e responderam várias escolas. Tivemos várias turmas a participar e o prémio não é pecuniário, mas sim é uma experiência pedagógica temática à responsabilidade da Comissão Comemorativa dos 50 anos do 25 de Abril. E então, o que eu gostaríamos de dizer é que concorreu, portanto, uma turma do grupo A, portanto, segundo ciclo, 2 turmas do grupo B, terceiro ciclo, e 3 turmas do grupo C, 2 excederam o tempo. E gostaria de chamar a atenção que no regulamento estava lá estipulado o tempo dos vídeos, 5 minutos para o grupo A e para o grupo B e 7 minutos para o grupo C. Como é difícil fazer 5 minutos e 7 minutos, nós daremos 1 minuto de tolerância a todos. Mas todos, nomeadamente o grupo C, todos os trabalhos de vídeo a partir dos 8 minutos, tivemos que, portanto, não considerar. Portanto, importa dar esta justificação. O prémio era atribuído, de acordo com o regulamento, às turmas e ao respectivo tutor que apresentassem o melhor trabalho em cada um dos grupos etários. E, portanto, eu vou pedir à professora Inácia Rezola que trate desta parte, porque esta parte é com ela, porque é a comissão que vai atribuir o prémio, que eu passo a anunciar. Portanto, entre estas turmas todas foi atribuído um prémio a uma só turma e que neste caso é do grupo B.
Como há 2 turmas, não se sabe qual é que será, mas nós sabemos. Portanto, há um prémio para uma turma do grupo B, que é Agrupamento de Escolas de Cercal do Alentejo. Muitos parabéns. O título do trabalho é Alentejanos ao Serviço de Portugal na Guerra Colonial e, portanto, estão aqui a representar o distrito de Setúbal e Santiago de Cacém. Também é uma escola que pela primeira vez está a concorrer e, portanto, a tutora é Rita Rego, em princípio deverá ser professora, não sei, mas depois temos aqui o trabalho, é um trabalho escrito, fruto de grande investigação, e temos aqui os diplomas. O diploma é para a turma e para a tutora. E eu aqui passaria então, dava a palavra à professora Inácia Rezola, que quereria falar com os meninos e a tutora se estiverem aí. Muito obrigada. Sim, já o estou a ver, muito bem, professora Rita Rego. Já saltaram de contentes que eu não vejo nada quando partilho. Eu vejo, sim. Boa tarde. Antes de mais, parabéns. E aproveito por estender, já perceberam pelo que já vimos dos trabalhos, a dificuldade que nós enquanto júri tivemos, não eram todos trabalhos excelentes, comoventes, muito rigorosos e, portanto, dar os parabéns a todos. Nesta categoria que tivemos a oportunidade de poder participar mais diretamente de turmas, o vosso destacou-se declaradamente, os outros eram também trabalhos de enorme qualidade, sendo que um dos problemas, e tal como a professora Isabel Pestana Marques disse, volto a chamar a vossa atenção, sobretudo a pensar nas próximas edições, não cedam os tempos regulamentares, nomeadamente nos vídeos ou a dimensão que se pede, não é o caso do vosso, cumpriu em todos os domínios, foi um dos trabalhos de excelência, digo que a nível universitário, portanto parabéns aos alunos e à tutora, com muito trabalho, muito interesse, muito rigor. Eu até vos mostro, até o imprimi, apesar de nós trabalharmos cada vez mais em digital, porque é de facto um bom exemplo do que se está a fazer por todas as escolas e muito em particular do empenho que vocês tiveram. Eu não sei se querem contar um pouco, a mobilização e as exigências são ainda maiores do que nos trabalhos individuais ou em par, imagino eu, eventualmente poderíamos ouvir-vos um pouco sobre essa experiência, que é pensar, planificar e executar um trabalho em turma com esta qualidade. A experiência, para já, muito obrigada, estamos felicíssimos, não tenho aqui os alunos todos, mas tenho uma parte que está a turma bem representada. Foi um trabalho coletivo também a nível de colegas, houve um tal trabalho interdisciplinar e transdisciplinar. Foi uma experiência muito engraçada que até começou por dividi-los em pares, portanto havia a hipótese de irmos em pares e não em turma, e desde o princípio foi considerada a hipótese de incluir todos os trabalhos, dependia da evolução, se ficassem todos com qualidade ou com capacidade de serem integrados em turma, que foi realmente o que aconteceu no final, e assim todos ficaram representados. Tínhamos também outro problema, que primeiro não tínhamos fontes, não tínhamos os ex-combatentes disponíveis, porque houve muita gente que não quis falar, como já referiram aí, por traumas de guerra, por não se sentirem tão próximos para poderem falar a alunos, mas depois surgiram-nos quase simultaneamente 5 hipóteses com fontes primárias e 2 deles vieram mesmo partilhar as experiências com os alunos, o que foi de uma riqueza extraordinária. E depois a estrutura do trabalho foi emergindo à medida que se foi fazendo, conforme os conteúdos foram surgindo. Havia coisas que poderiam faltar, o onde, o quando, o resto foi emergindo das fontes e emergindo deles próprios. Também foi necessário deixar tempo para eles se apaixonarem pelas fontes, pelo tema, que é sempre importante para sair um trabalho de melhor qualidade. Muitos parabéns. Já agora aproveito para fazer uma pergunta que pode servir para todos. Na escola registaram esses testemunhos em áudio ou em vídeo? Registámos em áudio, mas o trabalho foi muito com base em... Convidámos os alunos a tirar notas e muitos tiraram apontamentos, e 2 professores de História também tirámos apontamentos e nós fornecemos as nossas fontes aos alunos. Portanto, passávamos de modo a ficarem acessíveis aos alunos.
É porque com esse trabalho vocês próprios estiveram a fazer arquivo, a fazer fontes, não é? E, portanto é um trabalho que nos compete a todos, não é? Aproveitando estes 50 anos do 25 de Abril. Um trabalho de digitalização muito grande, à medida que disponibilizaram as fontes também houve esse trabalho de digitalizar as fontes para ficarem exatamente e poderem ser mais trabalhadas. Porque depois debatemos com o problema da riqueza, da enorme riqueza de fontes. Até determinada altura não tínhamos nada, de repente tínhamos um mundo. Exato. Dá para perceber que o anexo, o excelente anexo que apresentou é apenas uma amostra do que recolheram, mas convido todos a consultarem para perceber a diversidade de fontes que podem utilizar neste tipo de trabalhos e como, apesar das dificuldades, elas foram muito bem articuladas. Portanto, termino dando-vos mais uma vez os parabéns à turma, à tutora, e incentivando-os a continuem a fazer trabalhos tão bons ou melhores que este, se é possível. E espero que seja de manter a categoria de turmas, porque vale mesmo muito a pena. Até a maneira de assegurar que todos estão representados. Muito bem. E espero que depois iremos articular-nos bem com a Associação de Professores de História e a Comissão de História Militar, porque espero eu que nos veremos em breve nessa experiência que estamos a preparar para a turma aqui em Lisboa. Obrigada. E muitos parabéns pelo concurso também. E obrigado também, muitos parabéns. Gostámos Parabéns. imenso de ler o seu trabalho. O vosso trabalho, peço desculpa. Muitos parabéns, obrigado. Sim, é notável de facto, trabalhos de turma são, digamos, muito mais exigentes, porque implica de facto um trabalho de equipa, uma equipa alargada, e é muito bom ver este trabalho de facto cooperativo, ou seja, os professores têm as fontes, disponibilizam aos alunos, os alunos começam a trabalhar, outras pessoas de outras disciplinas também intervêm, os familiares, e finalmente todo este trabalho recebeu a possibilidade de entrevistar os combatentes, ou seja, eles tanto tentaram que conseguiram convencê-los, e isso é uma das características de fazer investigação histórica, ser determinante, ser persuasivo e continuar sempre a tentar conseguir chegar à informação. E, portanto, Isabel, se me permite, até porque houve aqui um comentário, eu só queria responder ao comentário de um dos professores. Efetivamente, aqueles que nós cortámos, um tinha 40 e tal minutos, eu tinha 20 e tal minutos. Maravilhosos. Sim. Ficámos todos cheios de pena. Peças de teatro magníficas. Vale a pena ver, infelizmente, eles não atenderam ao tempo e, portanto, não houve qualquer hipótese, mesmo com avisos, depois de reduzir. Mas fizeram um trabalho magnífico. Vale a pena depois ver. Obrigado. Sim, muito obrigada, Sr. Jornal. Era importante, de facto, dar essa informação e também, como a professora Inácia estava a referir, e eu ao longo do tempo, de vez em quando telefonava por questões administrativas, o que eu apelo é, de facto, todos os professores, todos os alunos que fizeram registro das entrevistas, não as apaguem, não as deitem fora. Nós vamos tentar, enquanto organizadores, arranjar um repositório para esse material, porque esse material é muito importante para fazer investigação histórica, também para dar a conhecer das experiências de vida destes homens e destas mulheres que estiveram aqui envolvidos, e também para inspirar outros, porque nós estamos numa corrida contra o tempo, tem a ver com as idades. Se não os fazemos falar agora, daí a uns anos já é tarde demais, e portanto, ainda bem que este trabalho foi feito com as escolas, e que naturalmente que podem continuar nos outros anos a continuar a fazer este tipo de trabalho, para além do 25 de Abril, porque graças à história nós temos sempre muita coisa para estudar. Portanto, não deitem, por favor, fora esses materiais, guardem isso tudo, digitalizem, que nós depois vamos contatar-vos para vermos como é que podemos dar palco a todo este trabalho e toda esta generosidade que os combatentes tiveram. Ora bem, eu agora espero não estar aqui perdida no meu PowerPoint, acho que é este, e portanto é este mesmo. PowerPoint demora sempre tempo a avançar. Queria dizer que, de facto, no meio das várias turmas, portanto, destacamos esta, naturalmente que para o ano esperamos mais turmas, e agora já passa. Ora bem, atribuídos todos os prémios, menções honrosas, terceiro, segundo e primeiro lugar e de turma. Gostaria de dizer os prémios, portanto, já informei os prémios pecuniários que a Comissão Portuguesa de História Militar oferece. Naturalmente, se houver um prémio de um par, o prémio é para dividir pelos dois, não se zanguem, não vale a pena, porque já trabalharam muito, não vale a pena agora no final se zangarem.
e para o tutor, claro, que é individual. Nós vamos fazer também chegar por correio para as escolas as nossas outras ofertas materiais. Neste caso, temos 3 livros para oferecer: As Invasões Francesas e as Linhas de Torres, Regressos Quase Perfeitos, Memórias da Guerra em Angola e O Regicídio. São livros de história, militar ou não, mas é a história de Portugal, em que vamos fazer chegar aos alunos, aos tutores e às bibliotecas das escolas que concorreram. Também vamos enviar uma oferta especial da Comissão das Comemorações dos 50 anos de 25 de Abril. Como podem ver, temos aqui material gráfico muito bonito que será entregue a todos os alunos autores. E os nossos apoios, o Plano Nacional de Leitura, a Associação 25 de Abril e a Liga dos Combatentes, também fazem ofertas, ora o livro da Liga, ora os pinos da Associação de 25 de Abril, ora um caderno e uma powerbank do Plano Nacional de Leitura. Portanto, são lembranças para todos os autores premiados e das menções honrosas que irão chegar por correio para as escolas. Eu aí peço, de facto, a colaboração das escolas, dos diretores, para fazer chegar depois aos autores e aos tutores. Por fim, caminhamos, portanto, para o encerramento. Gostaria de dizer ou fazer um apelo para todos nós, independentemente em que local é que estamos do país, se estamos em Angola, Moçambique ou noutro país qualquer, das nossas idades, somos professores ou não, gostaria que se inspirassem, de facto, nestas 3 edições e apelassem à inscrição no concurso, que vamos antecipar para que o júri possa sobreviver à análise dos trabalhos, porque se já foram tantos este ano, para o ano com certeza que serão mais, e ainda bem. Gostaríamos muito que nos dessem muito trabalho, mas o concurso vai abrir não em outubro, mas em setembro, e com o novo tema que nós já anunciámos, que é o 25 de Abril, e portanto apelamos a todos a uma 4ª edição mais participada, mais aglutinadora e a fazer história. E portanto contamos com as escolas, nós depois iremos divulgar para seguir o mesmo procedimento. As escolas é que se inscrevem e no final enviam os trabalhos. Partimos então para já os últimos momentos e pediria então à comissária da comemoração dos 50 anos do 25 de Abril, a professora doutora Inácia Rezola, para proferir uma alocução alusiva à cerimónia. Muito obrigada, eu serei breve, já passámos o tempo previsto para esta cerimónia, mas há 2 ou 3 questões que eu não gostaria de deixar de enfatizar. Desde já agradecer à Comissão de História Militar e à Associação de Professores de História, e dando aqui uma palavra especial, muito particular, à professora Isabel Pestana Marques, que, como já perceberam, é uma das almas e motores de tudo isto que aconteceu aqui hoje, pela oportunidade que deram à Comissão Comemorativa dos 50 anos do 25 de Abril de se envolver nesta iniciativa. Foi um enormíssimo gosto entrar nesta 3ª edição do concurso de História Militar e Juventude, porque, entre outras coisas, como perceberam, tive a oportunidade de ler, saborear e envolver-me também com todos os trabalhos que foram desenvolvidos este ano. Dirijo também uma saudação e um agradecimento muito especial a todos os alunos e a todas as escolas que participaram nesta edição. Eu gostaria de destacar, como já foi feito, e portanto serei breve, a amplíssima participação que houve, envolvendo escolas de todo o país e todo o tipo de trabalhos que deixaram patente a excelência do ensino que temos nas nossas escolas, a excelência dos tutores e dos professores. E não foram só os professores de História, houve aqui, como já foi referido, uma interação entre várias áreas disciplinares e a excelência dos alunos. Os trabalhos revelaram a enorme capacidade de investigação que estes alunos, a todos os níveis de ensino, têm, assim como o seu interesse, as suas competências e o seu entusiasmo pela história do seu país. O concurso, como vimos, envolveu várias partes, várias escolas de Portugal e também escolas portuguesas em países de expressão oficial portuguesa, como é o caso de Angola e Moçambique, envolveu as comunidades locais, envolveu as famílias, envolveu todo o ambiente em que os alunos se movem. Isso é outra experiência particularmente interessante deste concurso.
Como eu dizia, ficou mais uma vez patente o interesse que existe pela história recente do nosso país e também deixou patente que existe uma história e uma memória que estão ainda, infelizmente, em construção e em constante atualização. E este concurso permitiu lançar novos olhares, produzir novos registros e captar, como a professora Isabel Pestana Marques acabou de dizer, novos testemunhos. Essas fontes são fundamentais e, portanto, foi também um trabalho cívico que estas comunidades, estes alunos e estes tutores desenvolveram. Como foi dito, como todos sabemos, aproximamos-nos a passos largos e rápidos da celebração dos 50 anos do 25 de Abril. Esperemos e aguardamos que seja esta uma enorme, uma grande festa coletiva, celebração da nossa democracia. E só faz sentido nós celebrarmos estes 50 anos do 25 de Abril se todos nos envolvermos e se todos participarmos. Há muitas formas de o fazer e o concurso, que na sua nova edição, na edição do próximo ano, vai ser especialmente dedicado ao tema, a participação neste concurso, dizia eu, é uma das boas, grandes formas que nós temos de participar nesta celebração da democracia. E, portanto, eu terminaria convidando todos a participar. Como a professora Isabel Pestana Marques disse, além das informações que estão nos sites de todas as instituições promotoras e que apoiam, como é o nosso caso, esta iniciativa, além das informações sobre o concurso propriamente dito, estamos a tentar disponibilizar outros recursos que vos ajudem no desenvolvimento dos trabalhos de investigação e, portanto, termino dando os parabéns a todos e apelando, sobretudo, ao envolvimento na iniciativa do próximo ano, que esperemos que dê lugar a trabalhos tão bons, ou ainda que nos surpreendam, conseguindo superar a excelência com que nos presentearam este ano. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, professora Inácia. Ora bem, o presidente da Associação de Professores de História, o professor Dr. Miguel Monteiro de Barros, vai proferir uma alocução alusiva à cerimónia para encerramento. Professor? Olá. Como já vamos tarde, eu vou tentar acelerar aqui um bocadinho, mas vou ser rápido. Boa tarde a todos, distintos colegas organizadores e convidados, alunos e tutores participantes neste concurso de História Militar, este ano subordinado ao tema da Guerra Colonial na minha terra. Um tema, como viram, teve uma grande adesão por parte das comunidades escolares, assim demonstrando como a utilidade social da história passa pela construção da consciência e da memória histórica nas novas gerações. Neste caso particular, através da análise de evidências contidas em fontes primárias de diversos tipos, guardadas por pessoas e famílias que participaram direta ou indiretamente nos eventos e acontecimentos relatados. A utilidade social da história passa também pela recolha de testemunhos orais, de memórias de testemunhas, a maioria deles ex-combatentes, como vimos, efetuada pelos jovens participantes neste concurso. Alguns destes ex-combatentes falam pela primeira vez, alguns de forma sofrida, onde é evidente o trauma e, por isso, também aquele conto tão bonito e tão comovente que recebeu o primeiro prémio do Grupo C, exatamente foi a inspiração da aluna. Não sabia na altura, mas agora sei, portanto posso incluir aqui esta informação. Do acontecimento catastrófico que foi para toda uma geração de jovens a ida para a participação na Guerra Colonial. E, pelo relato de alguns dos participantes do concurso, não foi tarefa fácil encontrar ex-combatentes dispostos a darem o seu testemunho, apesar de se perceber, por vezes de forma tocante, como as entrevistas tiveram a capacidade de libertar esses homens de algum do peso das memórias que ainda hoje carregam consigo. Também eu, à semelhança do Sr. General, meu pai foi combatente na Guerra Colonial, em todas as frentes, ele era oficial de carreira e, infelizmente, já morreu, mas, portanto, nunca teve tempo e morreu muito novo, em consequência de um ferimento também numa dessas frentes de batalha, e nunca teve ocasião para nos contar para nos passar a nós, às outras gerações, esses relatos, porque simplesmente se recusava a falar. Penso, aliás, muito bem retratado num dos trabalhos premiados, como já vimos. Esta edição do concurso teve, sem dúvida, esse mérito e um outro, que é o da salvaguarda peço desculpa, da salvaguarda destes testemunhos, contribuindo assim para a preservação da nossa memória coletiva, impedindo que esta se enevoe, ou pior ainda, que seja falseada. Constitui-se como mais um contributo para o combate a narrativas não históricas, mas que se fazem passar como tal. Narrativas muito presentes em certos nichos das redes sociais
e às quais os jovens sem consciência histórica aderem, por lhes faltarem os instrumentos, nomeadamente as competências críticas necessárias para desmontarem essas narrativas. Parafraseando Hannah Arendt, o alvo ideal do totalitarismo não é o nazi ou o stalinista convicto, mas aquela pessoa para a qual a distinção entre facto e ficção e a distinção entre verdadeiro e falso deixaram de existir. E isto só se combate construindo memória e consciência históricas, nas salas de aula e na execução de trabalhos como os que se apresentaram a este concurso. Como tal, felicito todos os participantes e toda a retaguarda, aqui agora para usar uma expressão militar, pois sem ela o concurso não teria sido possível. Termino com agradecimento aos professores tutores que, apesar do ano letivo desafiante que enfrentaram, encontraram tempo e energia para participar. Um muito obrigado a todos, estão todos de parabéns, estamos todos de parabéns e passo a palavra à Isabel, que fará o encerramento solene da sessão. Obrigado. Muito obrigada. Em nome da Comissão Portuguesa de História Militar e da Associação de Professores de História, está encerrada a cerimónia de entrega de prémios do concurso História Militar e Juventude 2023. Agradecemos a presença de todos, desejo a todos uma boa tarde e marquem na agenda que encontramos cá para o lado. Muito obrigada.